Uma boa noite a todos, companheiros do Centro Espírita Jorge Olímpio, de outras instituições espíritas que estejam nos acompanhando pelos nossos canais no Facebook, no YouTube. Que tenhamos aqui momentos de reflexão sobre um tema tão relevante, que é sobre a vida futura. Temática que está íncida no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Meu Reino não é deste mundo. Então, a temática da vida futura, nesse capítulo do Evangelho, ela vai estar lastreada numa passagem do Evangelho de São João, em que o apóstolo João, o evangelista João, assinala o momento em que Pilatos conduz Jesus até a fortaleza Antônia, aquele momento em que Jesus foi preso pelos judeus e é conduzido ali ao palácio romano em Jerusalém, a fortaleza Antônia, para uma espécie de julgamento. E ali vai se estabelecer um diálogo antológico na história da humanidade. Porque Pilatos representa esse mundo terreno, temporal, de poder, de disputas políticas, e Jesus ali representava a realeza espiritual, moral, a espiritualidade. Então registra João que Pilatos vai perguntar a Jesus: sois o rei dos judeus? Porque o Cristo foi acusado pela cúpula judaica, os membros do Sinédrio, de querer usurpar o poder romano. Era uma das acusações falsas sacadas contra Jesus. E Jesus vai responder a uma expressão que ficou célebre: meu reino não é deste mundo. E é exatamente aí nessa expressão do Cristo, meu reino não é deste mundo, que a espiritualidade vai pontuar a revelação do Cristo sobre a vida futura. Porque ao colocar para Pilatos que o seu reino não era deste mundo de intrigas políticas, de poder, de disputas mesquinhas, Jesus estava assinalando que existiria uma outra realidade, que não a realidade física, que é a realidade espiritual. É verdade que, em sentido alegórico, podemos tomar o reino de Jesus não no sentido geográfico, mas um reino no campo da consciência humana, no campo moral, onde se assinalam os valores morais, as leis espirituais. Então Jesus diz para Pilatos que se a sua realeza fosse terrestre, os seus discípulos não teriam permitido que o Cristo caísse na mão dos judeus. Consequentemente, estivesse sendo levado ali a julgamento para Pilatos. Que a proposta de Jesus não foi de uma política, uma proposta de dominação temporal, mas uma proposta de espiritualização do ser humano, tanto que ele asseverava com muita frequência que o reino dos céus estava dentro de cada criatura. Então Jesus diz a Pilatos: mas meu reino não é daqui. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. E Jesus ressalta ainda: qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. E Pilatos não entendeu que era essa verdade. Como todos aqueles que ainda não se identificam com as realidades espirituais não vão entender essa verdade a que Jesus se reportava. Quando ele diz, meu reino não é deste mundo, é justamente a vida espiritual, a imortalidade da alma. Afinal de contas, meus irmãos, essa vida futura, de alguma forma, para a gente é uma realidade espiritual da qual nós partimos, porque nós somos espíritos originários dessa realidade espiritual, passamos temporariamente essas experiências na carne e depois retornamos a essa vida no mundo espiritual, porque é a vida normal do espírito. A vida na carne é apenas um incidente
dentro do processo evolutivo, é verdade que necessitamos dessas experiências terrestres para a evolução espiritual. Mas vai chegar o momento em que atingiremos o nível de desenvolvimento moral, intelectual, onde não haverá mais necessidade das reencarnações aqui, né? Nessa condição terrestre, talvez nesse mundo, mas em outras moradas da casa do Pai. Então, a espiritualidade, o Kardec deixa claro, né, que essas palavras de Jesus designam realmente a vida futura. E mais, todas as máximas de Jesus se dirigem a esse princípio, a esse dogma da vida futura. Nada teria sentido na proposta ético-moral do Evangelho, que envolve muitas vezes renúncia, abnegação, sacrifício, a priorização das questões espirituais. Jesus diz: não acumulei tesouros na terra, mas os tesouros do Espírito. Os ladrões não roubam e a ferrugem não corrói. Então, nada na proposta de Jesus teria sentido, significado, se não houvesse a continuidade da vida para além do túmulo. A própria ressurreição de Jesus, que é um acontecimento divisor de águas na história do cristianismo, Jesus volta não com o corpo físico, mas com o corpo espiritual, quando ele penetrava nos recintos onde os apóstolos estavam, e ali se materializava, tornava mais denso o seu perispírito para se fazer visível. Então, é um atestado da imortalidade. É um atestado da continuidade da vida, e que essa vida não está tão distante de nós, essa realidade espiritual. Ela se interpenetra com o mundo físico. Porque o Espiritismo é uma ciência que vem justamente descortinar os horizontes da vida futura. Mostrar esse intercâmbio estreito entre o mundo espiritual e a dimensão material. E quando os espíritos, inclusive, colocam, né, que aqueles que não creem na vida futura não compreendem ou acham pueril as mensagens de Jesus sobre o perdão, sobre o sacrifício, a renúncia, muitas vezes a própria doação da vida física em prol de um ideal espiritual. Ninguém vai entender isso se não se identifica com essa realidade espiritual. E os apóstolos de Jesus bem souberam dessa verdade. Todos eles, todos os apóstolos 12, à exceção de João, do próprio João Evangelista, eles foram martirizados. Morreram ou crucificados, ou apedrejados, ou degolados, dando um testemunho de que acreditavam na imortalidade da alma, de que já se percebiam e viviam como espíritos. Por isso Jesus diz: qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Porque só quem já se identifica com essa realidade espiritual vai poder assimilar amplamente os ensinamentos do Cristo. E a realeza de Jesus, que é uma outra passagem desse capítulo 2 do Evangelho, meu reino não é deste mundo, a realeza de Jesus justamente se alicerça nessa realidade espiritual. Porque os espíritos esclarecem: a realeza terrestre acaba com a vida. Quantos reis, imperadores, quantos homens que tiveram tanto poder, né, e hoje estão absolutamente esquecidos, porque não deixaram um legado, né, de conhecimento, um legado de virtudes. Ao contrário, a realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. E a prova maior disso é o Cristo, que dividiu a história em duas, antes e depois dele. Por quê? Porque esse título de rei não se refere, sobretudo, a um poder temporal, mas é aqueles que marcam a humanidade com as suas ideias, com as suas virtudes, com o trazer de novos paradigmas. Porque Jesus traz um novo paradigma de vivência da religiosidade.
Jesus nos traz essa vida espiritual, ainda que fale de uma forma alegórica em certos momentos, porque a humanidade daquela época, dada a sua imaturidade espiritual, não compreenderia uma noção abstrata de realidade espiritual. Daí Jesus sempre usa imagens muito fortes. Então, essa realeza de Jesus é uma realeza moral e ele marcou a humanidade para sempre. O seu evangelho é a grande epopeia, é o grande poema do espírito da alma, da vitória do bem, da vitória da justiça, da fraternidade. Né? Ele que crucificaram na cruz em meio a 2 ladrões, aviltado, julgado indevidamente, abandonado, naquele momento extremo pelos mais íntimos, deu esse testemunho, né, de que logo estaria de retorno à casa do Pai. Dando esse testemunho desse enfrentamento moral em relação à morte, porque sabe que a morte é apenas uma passagem, uma transição para essa vida futura, essa realidade espiritual. E mais do que tudo, essa realeza moral nasce do mérito pessoal consagrado pela posteridade. Porque hoje o próprio Pilatos, que era o preposto romano à época na Palestina, nós só não lembramos de Pilatos porque teve essa interface com Jesus. Ainda nesse capítulo 2, existe uma passagem interessante de uma mensagem da rainha de França. Assim o Espírito se designou, não quis identificar o seu nome. Recebida na cidade de Havre, em 1863, mas que se faz tão atual. Onde esse Espírito, que foi uma rainha na terra, ela diz: quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras? Meu reino não é deste mundo. Porque ela assinala na mensagem que o orgulho me perdeu sobre a terra. Porque a prova da riqueza, do poder, ela é áspera. E muitos se perdem nesse orgulho de defender, muitas vezes, os seus povos, os seus interesses pessoais, os seus grupos políticos, em detrimento do bem da humanidade. Então, o orgulho gera essa distorção do exercício da autoridade. E ela diz: que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. Ela diz: rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Mas para ela foi uma grande desilusão, até mesmo uma humilhação, porque ao chegar no mundo espiritual, ela diz: aqueles que eu julgava os mais pequeninos, os mais desprezíveis seres, os meus vassalos, estavam acima de mim. Ela diz que em lugar de ser recebida como soberana, ela viu acima dela, em virtude e moralidade, todos esses que ela desprezava, porque não acreditava que tivesse sangue nobre, sangue azul. Então ela foi tomada de decepção, dessa humilhação, mas da sua consciência, porque lembramos aqui das palavras de Jesus: os últimos no mundo serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque os últimos aqui em poder, em recursos muitas vezes materiais, em fortuna, serão os primeiros no mundo espiritual, muitas vezes em moralidade, em paz de consciência. E os primeiros aqui, aqueles poderosos, quando chegam no mundo espiritual, vão se deparar com a sua consciência culpada, atormentada, como é ressaltado na parábola do mal rico e Lázaro, onde o mal rico chega no mundo espiritual atormentado, implorando a Lázaro, porque havia um abismo dimensional, vibracional, e Lázaro molhasse a ponta do dedo dele numa gota de água para que ele pudesse descedentar aquela sede, que não era uma sede física, mas era a consciência atormentada, sedenta, de transformação moral. E ali consumido pela culpa, pelo arrependimento, mas que serve de lição para que o espírito
Tome novas resoluções melhores em futuras encarnações. Que aproveite melhor o exercício da autoridade, o exercício do poder para atender à coletividade, para atender ao bem geral, seguindo a grande lei, né, de amor que Jesus veio nos ensinar. E ela diz: então compreendi, diz a rainha de Harvard, a esterilidade das honras e das grandezas. Para se preparar um lugar neste reino, nesta dimensão espiritual, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. O passaporte para a gente entrar, né, estamos falando hoje tanto em passaporte de vacina para que a gente entre nos locais públicos, nos eventos, o passaporte para que a gente possa acessar essa dimensão espiritual, essa vida futura com dignidade, são os valores morais. Como ela mesmo diz, ali não vão te perguntar o que fostes, que posição ocupaste no mundo, mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugaste, os aflitos que consolastes. Isso é a verdadeira senha que nos dará a paz de espírito para desfrutar de forma equilibrada e serena dessa realidade espiritual. Que, aliás, essa vida futura nós precisamos antecipar através da oração, da meditação, né, do cultivo da transcendência do pensamento e irmos aos poucos nos desvencilhando das injunções da matéria. Isso não significa se alienar da vida física, mas jamais perder de vista, de perspectiva, a realidade do mundo espiritual. Né? Como diz Teilhard de Chardin, somos espíritos vivendo, né, essa experiência humana para nos dignificar espiritualmente. Isso é que somos, espíritos de passagem aqui devemos aproveitar, porque a finalidade da encarnação é que possamos progredir, dar o nosso contributo na obra da criação. Uma outra expressão dessa necessidade de se voltar para a vida futura é o conceito de felicidade, dos valores que estamos adotando. Quando, ainda no Evangelho, pensando uma passagem do Eclesiastes, que é um livro de sabedoria, bíblico de sabedoria, que nos afirma: a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. E os Espíritos vão ensinar: nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. E o quanto é atual, né, gente, essa advertência. Porque hoje o que é que as pessoas buscam como meta de vida? O que é que as pessoas buscam para dar sentido a essas duas existências? São as conquistas materiais. É a busca do ter em detrimento do ser. A juventude, que aqui se fala, inclusive, que a gente tenta se perpetuar na carne. O elixir da juventude. Né? E sabemos que, por mais longeva que seja a vida aqui, deveremos retornar ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Né? E os Espíritos trazem, inclusive, um parâmetro que é interessante para a gente aferir essa escala de valores. Para julgar uma coisa, né, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso ver as consequências. Muitas vezes, né, a gente, já chegado a uma certa fase da vida, certa idade, a gente começa a reavaliar tudo que fizemos lá na juventude, na infância, e aquilo que lá parecia tão essencial, tão prioritário, coisas que a gente brigava tanto, se desgastava, e hoje mais maduros, com as experiências da vida, nós vemos que tudo eram quimeras, fantasias. Então é preciso que a gente veja a consequência, né, para que aquilatemos realmente o valor que aquilo tem para o nosso espírito. Então, os espíritos, é preciso ver nas consequências, transportar-se além dessa vida. Porque quando chegamos no plano espiritual, é que vamos realmente avaliar
o que a gente achava que era felicidade, prazer, fama, fortuna, vamos perceber que de nada valeu. Enquanto tudo aquilo que a gente pensava ser desgraça, ser padecimento, até o sofrimento, as dores, vamos perceber que foram remédios necessários ao nosso espírito, foram experiências valorosas para nos amadurecer. Então, só realmente quando a gente estiver lá do outro lado que vamos poder aquilatar os acertos, os erros, né? E aí, mas isso faz parte do processo da evolução, do amadurecimento. Não vamos nos atormentar com isso. E diz mais nesse mesmo capítulo: a infelicidade, ó, é o prazer, é a fama, ó, é a agitação que a gente vê hoje aí nas redes sociais, né? Que se as criaturas não tiverem determinado número de likes, seguidores, entram em depressão. É nisso que a gente está pautando a nossa felicidade? Então, essa agitação, a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência e comprime a ação do pensamento, porque tudo isso nos aprisiona mais ainda no círculo estreito da matéria. É preciso que a gente liberte o pensamento das estreitezas da matéria, nos ensina Kardec, para já divisar essa vida espiritual. E de alguma forma, né, a natureza nos ensina a própria vida, quando a gente vê a abóbora celeste, pontilhada de estrelas, o próprio sol. É como se fosse um aviso eloquente daquela revelação do Mestre. Há muitas moradas na casa do Pai. É como se Deus, a providência, deve dizer: homem, olha para cima, olha para o alto e veja a grandeza da vida, a grandeza da obra da criação, da quais é centelha divina, da quais é partícipe dessa obra. Nos conclamamos a olhar para horizontes mais largos. E esse estreitamento à vida material parte das próprias ideias vagas e errôneas que nós temos da vida futura. Os próprios judeus tinham uma visão muito vaga, né? Como os cristãos, até hoje, todos têm uma visão ainda muito vaga. Os judeus acreditavam nos anjos, como os católicos também, como seres privilegiados, né? No céu, como uma instância paradisíaca, no inferno, como um local de sofrimentos eternos, são visões equivocadas. O Espiritismo vem nos trazer, vem rasgar o véu da vida futura, porque são os próprios espíritos que vêm nos revelar todas as peripécias, todos os detalhes da vida espiritual. Olha aí a obra de André Luiz, a nos trazer valiosos conhecimentos da organização das colônias, das cidades espirituais, de como é a vida na dimensão espiritual mais próxima da dimensão terrestre. Porque com o Espiritismo, né, a vida futura deixa de ser um artigo de fé, uma hipótese, como diz o Espírito, para ser uma realidade material demonstrada pelos fatos. Porque agora não são apenas revelações ou cogitações de determinados místicos ou missionários. Né? São fatos. Através da mediunidade, nós temos a fenomenologia e são os próprios espíritos que vêm nos revelar. Os habitantes do além vêm nos descrever como se habitantes de outros países viessem descrever a sua cultura, a sua geografia, os seus costumes. Assim os espíritos vêm nos trazer essa realidade. E isso muda a nossa maneira de ver o mundo, de ver a vida. A espiritualidade vai dizer: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. Porque, justamente o que falamos, como Jesus disse, aqueles que conhecem, né, essa verdade, ouvem a minha voz, se identificam com os meus ensinamentos. Então, quando a gente tem uma visão clara, se convence dessa realidade do mundo espiritual, essa fé, essa firmeza, essa resistência moral com que enfrentamos as vicissitudes, as dificuldades
que os Espíritos dizem, as próprias vicissitudes e tribulações, né, não são mais recebidas com revolta, mas são apenas incidentes passageiros. São experiências, remédios para a nossa alma. Né? E disso resulta, para nós, que temos essa convicção da realidade espiritual, uma calma de espírito que atenua a amargura, gente. Por isso que essa crença na imortalidade, quando a gente está imbuído desses valores, o espiritismo, inclusive, consegue ser um grande preventivo ao suicídio, à loucura. Hoje que nós vivemos todo esse processo da depressão, da ansiedade, essa correria louca, a busca pelo nada, pelas ilusões, pelo que é supérfluo, tudo isso vai levar a quê? Tudo isso trouxe ganho de felicidade real? Não. Vivemos uma civilização incompleta, tecnológica, tecnocrata, que devassa o átomo, devassa outros rincões do cosmos, mas é esse homem que ainda não sabe de onde veio, porque aqui está, para onde vai, o seu destino. Desconhece-se como espírito. Conhece a sua fisiologia física, mas ignora a sua essência espiritual. E para esses, né, que acreditam, inclusive, que se convence, que se sentem espírito, a morte nada mais tem de apavorante. E não é mais a porta do nada. Porque essa vida futura não é o aniquilamento do ser. É mais a libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Mas será uma morada de felicidade e de paz se aqui nos conduzirmos com dignidade. Se aportarmos ao mundo espiritual, levando na nossa bagagem psíquica a paz de consciência, o senso do dever cumprido, porque, né, isso é que é o céu, um estado consciencial. Então, daí os Espíritos dizerem que a importância que atribuímos aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Isso não significa que, mais uma vez, ressalto, que nos alienemos, porque estamos aqui na vida física, mergulhados para aprender, para evoluir. E o próprio instinto de progresso e de conservação nos faz buscar o conforto, o bem-estar. O próprio progresso das ciências para nos trazer comodidade, das comunicações, os recursos que a medicina oferta. Agora estamos vencendo uma pandemia devido ao avanço da ciência. Em menos de um ano desenvolver uma vacina, né? Quando sabemos que a média histórica é de 10, 14 anos para desenvolver uma vacina. E hoje nós desenvolvemos em um ano uma vacina contra a Covid, já estamos desenvolvendo medicações e a humanidade vai superar. Mas a pandemia, o vírus do ceticismo, o vírus do desregramento das paixões continua a campear e a infelicitar tantas vidas. Então, meus irmãos, essa clareza, esse é o contributo do Espiritismo. Nos trazer essa certeza, nos trazer fatos para que possamos observar, analisar, experimentar. E quando essa convicção nos impregna, é fantástico. No livro Há 2000 anos, existe um capítulo fabuloso dessa obra de Emmanuel, não é? Das suas experiências quando foi senador em Roma, no tempo de Jesus, onde um capítulo que se denomina Nas Catacumbas da Fé e no Circo de Martírio. Emmanuel relata toda uma passagem que os cristãos vão estar praticando o seu culto, ouvindo pregações nas catacumbas. Lembremos aqui que as catacumbas ficavam nos subterrâneos da cidade de Roma, onde os romanos enterravam seus mortos. E muitos desses cemitérios ficavam abandonados
né? E os cristãos, sob perseguição, iam cultuar, meditar nos ensinamentos de Jesus nessas catacumbas. E Emmanuel relata a chegada à cidade de Roma de um grande missionário da igreja de Antioquia, na Síria, atual Síria, por nome João Cleófas, né? Onde, inclusive, nessa reunião esteve Lívia, que era a esposa do senador Publio Lento Lusiana, uma serva cristã, que Lívia depois vai se converter ao cristianismo. E ela diz que, naquele momento, né, Ana convida a senhora, vamos hoje ouvir, né, no Santuário das Catacumbas as pregações de nossa fé pelo esse grande missionário que era João Cleófas. E João Cleófas tem uma passagem em que ele vai falar para aqueles mais de 200 cristãos que ali se encontravam. E Lívia, no meio dele, vestida como uma romana. Pelas revelações do Espírito Santo, da espiritualidade, os cristãos dessa cidade piedosa foram escolhidos pelo Cordeiro para o grande sacrifício. Porque ali, né, o cristianismo ia se defrontar essa religião que trazia a realeza moral de Jesus com o poder temporal ali representado pelo Império Romano. E ali grandes sacrifícios seriam exigidos dos cristãos. E João Cleófas vai dizer, venho anunciar nossa breve entrada no reino de Jesus. E um dos crentes vai perguntar, vai interpolar o grande missionário ao dizer, qual o motivo de sua alegria radiosa, Cleófas, quando as revelações do Espírito Santo anunciam grandes provações e padecimentos? E o grande missionário, inspirados pelas vozes do além, vai dizer, não podemos esperar senão o sagrado cumprimento das profecias anunciadas, devendo considerar com júbilo que se Jesus permite aos ímpios a realização de monumentos maravilhosos dessa suntuosa cidade, Roma com os seus monumentos, seus palácios, seus templos, né, as suas casas de festas, de banho, se tudo aquilo era permitido né, no mundo terrestre, que não reservará aos homens bons e justos na claridade do seu reino? Porque são as grandes construções do Espírito a que se referia João Cleófas. O apóstolo de Antioquia caminhou com desassombro sob o pasmo silencioso dos presentes, dirigindo-se a Quintílios, quando aqueles cristãos ali reunidos de forma pacífica para cultuar a sua fé, de repente os romanos, centuriões, a guarda pretoriana invade aquele recinto para prendê-los. Porque ali já começava a perseguição implacável aos seguidores do mestre, ao grande ideal do bem e da fraternidade que se opunha aos interesses políticos exclusos temporais de Roma. Então, ele se dirige e, estendendo os braços pacificamente, se deixa prender. E todos os outros cristãos ali imitam, né, esse gesto nobre e corajoso de João Cleófas. Centurião, cumpre a tua tarefa sem receio, porque eu não vim a Roma senão para as glórias do sacrifício. Né? Então, ele ali deixa claro que esse sacrifício a que se entregavam era em função de perceberem espíritos, de confiarem plenamente de que alcançariam essa dimensão maior onde o mestre os esperava. E aí, todos eles vão ser conduzidos, mais de 200 cristãos, ao circo máximo, o grande coliseu romano, onde o imperador pergunta pela entrada dos cristãos. E o sacrifício dos cristãos seria o grande espetáculo, a grande surpresa daquele dia, não é? Onde 20 leões africanos famintos iriam devorar os cristãos. Sob orações sinceras e com serenidade valorosa, diz Emmanuel, todos os prisioneiros foram reunidos à entrada da arena, saturados de uma força moral que até então lhes era desconhecida.
porque eles diziam, Ave Cristo, e se entregavam aos leões, aos postes de martírio, porque acreditavam que esse Jesus, esse Cristo que ressuscitara, que voltara, atestando a imortalidade da alma, não os abandonaria, eles se sentiam espírito, as carnes seriam estraçaladas, mas os espíritos migrariam luminosos para as dimensões do infinito. Detrás daquelas púrpuras suntuosas, e além daqueles rios estridentes e impropérios sinistros, estava uma legião de mensageiros celestes, apoiando aqueles mártires, fortalecendo as energias espirituais dos que iam sucumbir de morte infamante para regar a semente do cristianismo com as suas lágrimas fecundas. Então foram esses homens que foram grandes paladinos, os grandes propagadores da fé cristã, que a partir dali se irradiaria por todo o mundo. Então o Espiritismo vem expandir o pensamento e abrir os horizontes de todos nós para a nossa verdadeira pátria, para essa fatalidade que nos espera, que é, após o desenlace corporal, retornarmos à grande pátria do além. Então, assim, o Espiritismo mostra a solidariedade que une as existências do mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá, assim, o Espiritismo uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Então isso é muito bonito, não é? E mais uma vez aqui trago as palavras para finalizar da mensagem da Rainha de Sabre, que bem aprendeu que a sua realeza terrestre, da forma que ela exerceu, de nada valeu. E ela diz, tende piedade, Senhor, daqueles que não ganharam o reino dos céus, daqueles que não confiam na vida futura. Ajudai-o com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o laço de união entre o céu e a terra. E é assim, meus irmãos, que eu quero encerrar, evocando o nosso pensamento ao nosso Pai maior. E que através dos canais da prece, que nos eleva ao padrão vibratório, dilata os pensamentos para as dimensões do infinito, possamos sentir, Senhor, como o oxigênio que nos alimenta a fisiologia da matéria, possamos sentir, através da oração, essa sede da vida futura, essa sede de viver as coisas espirituais, ainda que estejamos agora rastejando no vaso carnal, mas seremos logo mais na metamorfose das experiências de aprendizagem, as borboletas que migrarão ao grande além, deparando-nos com essa vida futura, com a realidade, que é essa verdade que o Cristo veio nos ensinar. Muito obrigado a todos, muita paz.